Fala galera, mais um Grenal na vida de todos nós, empate na arena, né? E o jogo não foi bom, né? Até melhoramos no segundo tempo, né? Mas o Inter poderia e teria que ter feito muito mais, né? Eu não sou daqueles que achava que o Inter ia patrolar o Grêmio, que precisaria fazer uma goleada, né? Sabia que o Grêmio ia dar uma resposta pro seu torcedor, que os jogadores iriam correr mais, pelo fato novo, enfim. Mas eu esperava um Inter, né? Muito mais seguro, muito mais controlador do jogo, muito mais impositivo, né, demonstrando o seu futebol, e acho que o sinal de alerta, né, no Beira-Rio deve estar, né, o sininho deve estar tocando, porque nessa sequência do Inter ali mostrou algumas fragilidades, né, a gente vai falar sobre elas, mas primeiro falando sobre o jogo, acho que o Grêmio não teve nada de surpreendente também, talvez só o posicionamento do Edenilson, mas estava na cara que ia fazer 2 linhas de 4 para se defender, e as linhas ficaram mais próximas um pouco, um Grêmio mais compactado, né, o Inter teve dificuldade, mas esse estado anímico de guerrear, de levar o jogo pro físico, acho que não era novidade, que o Roger esperava um cenário assim, e me surpreendeu, o Inter entrou desligado no jogo, né, não, além do desencaixe tático, né, acho que animicamente os jogadores do Inter, né, não que não disputaram, que não, mas estavam um segundo atrasado, parece que no 110 e o Grêmio no 220, né, aquela combinação pelos lados não fluía, né, aquele passe entre linhas saía, mas o jogador que dominava de costas, os meias, principalmente Alan Patrick, ou os pontas, o Vitinho e o Wesley, quando dominava, já tinha um cara do Grêmio por trás, já encostando, recuperava a bola, roubava e a jogada não saía. O Inter amarrado no primeiro tempo, né, não conseguiu construir. No segundo tempo tivemos uma melhora, aí sim, acho que o que tem a mão do Roger, mas também muito pelas opções que tinha, a gente não tinha jogadores de velocidade no banco para mudar o jogo, e acho que não era nem isso que mudaria o jogo, mas sim um reajuste tático, e isso aconteceu com a entrada do Tabata e do Gabriel. Ele trouxe os meias para dentro para se aproximar do Alan Patrick, o Inter teve superioridade numérica e abriu, né, empurrou o Aguirre e o Bernabé lá quase que para a ponta, né, o Fernando vinha fazer uma saída de 3, e aí o Inter dominou o jogo. Claro que o Grêmio também, né, recuou um pouco mais porque estava com o resultado, mas foi um domínio que também não deu aquela construção que a gente vê com volume e de ser incisivo, né? Teve muita bola, mas não conseguia machucar o Grêmio. Ainda assim construímos o gol, né? E dava a sensação de que iríamos para a virada. O Inter conseguiu ficar melhor no jogo, conseguiu ter o controle do jogo, né? E estava ali rondando, não com tanta agressividade, mas a gente sabe que, né, talvez uma hora ou outra faria o segundo gol. Mas aí foi arrefecendo, né? E o jogo foi muito pegado, muito guerreado até o fim, mas sem, assim, nenhum sobressalto técnico na partida. Acho que o Grêmio no primeiro tempo não criou tantas chances de gol assim, embora o Antony tenha feito bastante intervenções, né, mais intervenções do que uma ou outra defesa boa, né, e também do outro lado o Inter teve algumas chegadas mais incisivas, mas nada que também demonstrasse a sua superioridade técnica, né, por isso que esse sinal de alerta tem que estar muito ligado. Acho que o Inter tem que prevalecer. Onde foi parar aquele jogo, né? O Inter tem que buscar ter aquele jogo e buscar alternativas de jogo também, né? E o que me preocupa é que o Roger falou em coletiva, não, o Grêmio levou o jogo pro lado físico, né? Pra guerrear, né, pra ter essa bola mais disputada. O Palmeiras fez isso, o Atlético Nacional fez isso, embora a gente tenha ganho uma noite muito inspirada do Alan Patrick, mas são situações que o Inter teve dificuldades, né? E principalmente, e aí já falando do lado defensivo, né, o Bernabé foi mal defensivamente nesses 3 jogos, né? No Atlético Nacional ele foi superado pelo ponta, o Inestrosa, né, toda noite superado. Contra o Palmeiras ele falha, né, e contra o Grêmio o Kiki também teve muita facilidade para aquele setor, ganhou dele a maioria dos lances individuais, né. E acho que não passa só pela aproximação da cobertura, passa também por ele voltar a ter aquela chave na marcação, né, e jogar mais simples, daqui a pouco botar a bola para fora, né, daqui a pouco dominar, já tocar, daqui a pouco cercar melhor o jogador, não entrar dando bote correndo. Então, tecnicamente, alguns jogadores do Inter estiveram abaixo também, Bernabé, Bruno Henrique. Acho que passa por bastante coisas essas leituras, né? E passa para o Roger ter essas leituras e a partir daí agora construir também alternativas de jogo para que a gente não sofra tanto. Isso vai acontecer novamente no campeonato, né? Times que vão levar para o enfrentamento físico. Acho que o Inter passou a ser um time muito visado, e quando tu passa a ser um time muito visado, vai se ter estratégias contra isso, né? E o Roger vai ter que ter alternativas de jogo, principalmente para ajustar esse nosso lado esquerdo defensivo e também para construir novas opções de ataque também, não ficar refém do Wesley, né, não ficar refém do Alan Patrick, que tá numa noite inspirada. Acho que passa por aí esses ajustes e o sinal de alerta tá ligado, e precisamos sim melhorar se a gente quer almejar algo melhor nas competições que estão por aí.